Você não precisa discutir, nem explicar, nem tentar fazer a pessoa entender. Existe um jeito limpo e extremamente cruel de fazer alguém sentir o peso do que fez. A morte social. É quando você some do alcance emocional dela. Para de dar atenção, para de reagir, para de alimentar o ego. E a pessoa percebe, tarde demais, que perdeu acesso ao que antes ela tinha de graça, você. E o efeito disso é muito real na sua vida. Você dorme melhor, sua ansiedade baixa, você recupera o controle e o respeito volta sem você precisar implorar por ele. Se você ficar até o final, eu vou te mostrar como aplicar isso do jeito certo, sem joguinhos, sem virar uma pessoa amarga, só com postura, silêncio e atitude. Mas antes, já curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui você aprende a se proteger e a se valorizar de verdade, daquele jeito que faz quem te feriu pensar: eu perdi alguém que eu não devia ter perdido. Você sabe o que mais prende alguém numa situação que já deveria ter acabado? Não é a dor em si, é o acesso. É quando a pessoa te machuca, mas continua tendo entrada livre na sua atenção, no seu tempo e no seu emocional, como se nada tivesse mudado. Porque vamos ser sinceros, às vezes a pessoa não está mais na sua vida de verdade, mas ainda está na sua cabeça. E isso acontece quando você continua respondendo, explicando, justificando, olhando redes sociais, tentando fechar um assunto. Só que, sem perceber, você está mantendo a porta aberta. E dar acesso não é só mandar mensagem. É também reagir, é ficar esperando, é checar se viu, é tentar provocar uma resposta, é postar algo com a esperança de atingir. Tudo isso é acesso, é você entregando um pedaço do seu controle toda vez que deixa a pessoa apertar um botão em você. O pior é que isso vira um ciclo muito injusto. A pessoa faz o estrago e você fica trabalhando dobrado para aliviar o próprio coração. Você tenta entender, tenta consertar, tenta arrancar uma explicação. Só que nessa busca você vai se prendendo ainda mais. E tem uma coisa que quase ninguém fala. Quando você dá acesso, você está ensinando como te tratar. Você está mostrando que mesmo depois de machucar, a pessoa ainda consegue sua presença, sua resposta, sua energia. E isso não gera arrependimento, gera conforto. Às vezes você pensa, mas eu só queria que a pessoa reconhecesse. Só que essa necessidade vira uma coleira invisível. Porque enquanto você precisa da validação dela para se sentir em paz, você continua dependente. E dependência emocional é um terreno onde o respeito morre rápido. E repara como isso drena sua vida. Você acorda e a primeira coisa é olhar o celular. Você tenta focar em outra coisa, mas a mente volta. Você se pega ensaiando conversas na sua cabeça. E no fundo, você não está vivendo, está respondendo mentalmente a alguém o tempo todo. Agora, aqui vai a pergunta que muda o jogo. Se essa pessoa te feriu, porque ela ainda tem permissão de te afetar com tão pouco? Um oi já te bagunça, um silêncio já te derruba, um story já te irrita. Isso é acesso, e acesso demais transforma qualquer ferida em ferida aberta. O erro não é você ter sentimentos. O erro é você achar que ficar disponível é sinal de maturidade. Maturidade, na verdade, é você entender que nem todo mundo merece proximidade e que, às vezes, a atitude mais saudável é reduzir o contato ao mínimo, não para punir, mas para se proteger. Porque enquanto você continua presente, você vira um lugar confortável para a pessoa entrar e sair quando quer. E aí, ela nunca sente o peso da perda. Ela não precisa lidar com consequência nenhuma. Ela só recebe a parte boa de você e você fica com a parte ruim dela. Então o primeiro passo aqui é simples, mas exige firmeza. Pare de dar acesso. Não é virar pedra, é parar de oferecer sua energia como se fosse gratuita.
Quando o acesso acaba, o poder muda de mãos. E é aí que você começa a se soltar e a pessoa começa finalmente a sentir. No próximo tópico eu te mostro exatamente quais são os tipos de acesso mais comuns, os que parecem inocentes, e como cortar cada um sem drama, sem jogo e sem voltar atrás. A morte social não é sumir por birra, não é castigo, não é joguinho, é uma decisão bem clara. Você deixa de existir como fonte de acesso emocional para aquela pessoa. Ela ainda pode lembrar de você, ainda pode ver seu nome por aí, mas não encontra mais a sua energia disponível, nem a sua reação, nem o seu tempo. E aqui está o ponto que muita gente confunde. Morte social não é bloquear por impulso e depois desbloquear. Não é postar indireta e fingir que não foi para ela. Isso continua sendo acesso, só que disfarçado. Morte social é outra coisa. É você cortar a relevância da pessoa na sua rotina e, ao mesmo tempo, cortar a relevância que você tinha na vida dela. Por que isso dói mais do que brigar? Porque briga ainda mantém conexão. Briga ainda cria história, ainda gera emoção, ainda dá palco. Quando você briga, você está dizendo, você consegue me mexer. E por mais estranho que pareça, isso alimenta o ego de muita gente. Agora, quando você simplesmente para de jogar, a pessoa fica sem ferramenta. Ela não tem mais o seu retorno, não tem mais a sua justificativa, não tem mais o seu último texto. E aí, o cérebro dela começa a trabalhar sozinho. E é exatamente aí que começa o desconforto real. Mas atenção, morte social não significa virar um robô. Significa virar alguém que se respeita o suficiente para não se oferecer como entretenimento emocional. Você não precisa ser rude, você só precisa ser consistente. A sua calma vira o seu escudo. Na prática, é quando você passa a responder menos, se explicar menos, aparecer menos, até que a sua presença deixe de ser garantida. E isso muda tudo. Porque pessoas que não te valorizam só percebem o valor quando o acesso some. E tem um detalhe importante. A morte social também é um presente para você. Porque quando você para de alimentar a história, você para de reviver a dor todo dia. Você começa a voltar para o seu eixo, você volta a ser alguém que decide, não alguém que reage. Então guarda essa frase. Morte social não é sobre ferir o outro, é sobre parar de se ferir. O arrependimento do outro pode até acontecer, mas a sua paz precisa começar antes disso. A seguir, eu vou te mostrar o vilão invisível, que faz quase todo mundo falhar nessa técnica sem perceber. A reação automática, aquele impulso de responder, provar, explicar, se defender, que mantém você preso e dá munição para a pessoa continuar no controle. Vamos falar do verdadeiro problema aqui, porque ele é silencioso e muito mais forte do que parece. A sua reação. Não é a pessoa, não é o que ela fez. É o que acontece dentro de você depois. Quando você sente aquela vontade quase automática de responder, de explicar, de se defender, de colocar tudo para fora, o seu cérebro odeia a incerteza. Então, quando alguém te fere e some, ou te provoca e faz cara de inocente, você entra num modo de urgência. Eu preciso resolver isso agora. E é aí que você manda mensagem no impulso, faz textão, tenta conversar, tenta fechar a história. Só que sem perceber você está entregando exatamente o que a outra pessoa quer, a prova de que ela ainda te controla. Repare como isso funciona. Um silêncio dela vira uma tortura, uma curtida num story vira um sinal, uma frase fria vira gatilho, e você começa a viver em função de migalhas. Não porque você é fraco, mas porque você está tentando aliviar uma dor com a coisa que mais piora a dor. Contato emocional com quem te machucou. E tem outro detalhe que é duro de aceitar. Muitas pessoas se acostumam a medir o próprio valor pela reação do outro. Se o outro responde, você se sente vivo. Se o outro ignora, você se sente descartado. Então, você reage para recuperar a dignidade.
mas o efeito é o contrário. Você vira dependente de uma resposta. Por isso, eu chamo de vilão invisível. Porque não parece um erro. Parece, eu só estou sendo justo. Eu só quero esclarecer. Eu só quero que a pessoa entenda. Só que na prática, isso vira repetição. E repetição vira vício. E vício vira prisão. Se você quer aplicar morte social de verdade, o primeiro treino é simples e brutal: pausar. Antes de responder qualquer coisa, você precisa ganhar espaço entre o estímulo e a sua ação. Porque a pessoa te atinge exatamente onde você reage rápido. Quem reage rápido, perde. Uma dica prática: quando vier o impulso, não confie nele. Faça um acordo consigo mesmo de esperar 24 horas antes de responder qualquer coisa que mexa com a sua emoção. Em 24 horas, o seu corpo acalma, a sua mente clareia, e você percebe que metade do que você ia dizer era só dor tentando se aliviar. Outra coisa que ajuda muito: escrever, mas não enviar. Coloca num bloco de notas tudo o que você queria falar, sem filtro. Aí você lê depois de algumas horas. Você vai perceber que o que parecia necessário era só um pedido de reconhecimento disfarçado. E quando você percebe isso, você começa a recuperar poder. E presta atenção, a pessoa não precisa da sua explicação para entender. Ela entende. O que ela quer muitas vezes é a sua energia. Quer a sua emoção, sua raiva, seu texto, sua justificativa, porque enquanto você está explicando, você está investindo. E quem investe se mantém preso. Então a pergunta que eu te faço é direta: o que você ganha reagindo? Um alívio de 5 minutos? E depois vem o vazio de novo, a ansiedade volta e você se sente ainda mais exposto. Reagir é como beber água salgada. Parece que ajuda, mas te deixa com mais sede. A partir daqui, o objetivo é um só: transformar a sua reação em postura. Você não precisa provar nada, você precisa se respeitar. E no próximo tópico, eu vou te mostrar o gatilho que realmente derruba o ego de quem te feriu. Quando você vira silêncio e estabilidade, e a pessoa percebe que não tem mais como te puxar de volta pelo emocional. Tem uma coisa que mexe com o ego de quem te feriu mais do que qualquer confronto: a sua estabilidade. Não é você falando bonito, não é você explicando tudo, é você seguir a vida com uma calma que a pessoa não consegue entender. Porque quando você se mantém no silêncio, sem indiretas, sem ataques, sem última mensagem, você tira o palco. E gente que gosta de controle entra em pânico quando percebe que não consegue mais provocar reação. O ego dela começa a perguntar: como assim eu não consigo mais mexer com você? Só que esse silêncio precisa ser inteligente. Não é aquele silêncio carregado de raiva que você fica vigiando, esperando ela aparecer. É o silêncio de quem realmente decidiu: eu não participo mais disso. E quando essa decisão é verdadeira, o seu corpo muda, sua energia muda, sua postura muda. E aí vem o primeiro efeito: a pessoa tenta testar. Ela manda uma mensagem neutra, uma piadinha, um lembrei de você, um tá tudo bem? Parece inocente, mas muitas vezes é só uma forma de ver se a porta ainda está aberta. E é aqui que quase todo mundo cai, porque confunde teste com arrependimento. Se você quer fazer isso direito, você precisa entender uma regra: quem te feriu vai tentar recuperar acesso antes de sentir arrependimento. Primeiro, ela quer saber se ainda tem influência. Depois, se não tiver, aí sim o peso começa a bater. Então a orientação prática é: não responda como se fosse uma conversa normal. Resposta rápida e emocional é presente. Se você optar por responder, que seja curto, educado e fechado. Sem assunto, sem pergunta, sem gancho. Porque pergunta vira ponte, e você não quer construir ponte. Agora, o segundo efeito é mais forte. Quando você não dá reação, a pessoa começa a preencher o silêncio com a própria consciência.
Ela lembra do que fez. Ela revisita cenas. Ela imagina você seguindo. E essa imaginação dói, porque a mente dela não tem mais o seu retorno para aliviar a culpa. E aqui tem um detalhe importante. O silêncio bem feito não é ausência total de presença no mundo, é ausência de presença para ela. Você continua vivendo, trabalhando, sorrindo, cuidando de você. Só que sem dedicar 1 centímetro da sua energia para mostrar isso. Sem provar nada, sem olha como eu tô bem, só vivendo. Porque quando você tenta mostrar que está bem, você ainda está jogando. E quem joga ainda se importa com a reação do outro. A estabilidade que destrói o ego é a que não pede aplauso. É quieta, é consistente. É você virando alguém que não precisa ser entendido. Se você está pensando, mas e se a pessoa achar que eu não ligo? Ótimo, de verdade. Porque o objetivo não é ela saber o que você sente. O objetivo é você parar de se expor. Quem te machucou não merece acesso ao seu coração em tempo real. E para te ajudar nisso, aqui vai uma dica simples. Crie um ritual de descompressão quando bater a vontade de falar. 5 minutos de caminhada, banho, treino ou escrever 2 páginas no papel. Você precisa deslocar energia do impulso para a ação. Silêncio não é passividade, é disciplina. E se em algum momento você precisar falar, fale por você, não por ela. Fale com um amigo, com alguém de confiança, com terapia, com diário. Mas não entregue suas emoções para quem te machucou como se isso fosse cura. Normalmente, isso vira mais ferida. No próximo tópico, eu vou te dar as 3 regras que deixam a morte social realmente limpa. Sem humilhação, sem joguinho e sem culpa. Porque quando você aplica do jeito certo, você não só faz o outro sentir, você também se reconstrói por dentro. A primeira coisa que eu preciso te dizer é: morte social só funciona de verdade quando ela é limpa por dentro. Se você faz só para provocar arrependimento, você vira refém do resultado. Você fica esperando a pessoa sentir, esperando ela voltar, esperando ela pagar. E aí, no fundo, você continua preso. Então a regra 1 é simples. Faça por autoproteção, não por vingança. Você não está tentando ensinar uma lição para ninguém. Você está só dizendo: eu não aceito mais esse tipo de acesso na minha vida. Quando essa intenção muda, a sua postura fica muito mais forte e você não se sente culpado. A regra 2 é nada de espetáculo. Não anuncie que vai sumir, não escreva discurso de despedida, não faça última mensagem cheia de explicações. Isso ainda é você pedindo reconhecimento. O corte limpo é silencioso. Você não precisa de aplauso para se respeitar. E aqui entra um ponto importante. Muita gente acha que precisa fechar o ciclo com conversa. Nem sempre. Às vezes o ciclo fecha quando você para de insistir em ser entendido por quem não te respeitou. Não é falta de maturidade, é discernimento. A regra 3 é consistência. Morte social não é uma ação de um dia, é uma decisão sustentada. E a consistência é o que transforma ausência em consequência. Se você some e volta toda semana, a pessoa aprende que basta esperar um pouco que você reaparece. Por isso, cuidado com a armadilha do só dessa vez. Só vou responder para ser educado. Só vou esclarecer. Só vou ver se está tudo bem. Se você abrir a porta, mesmo um pouco, você ensina que o limite é negociável. E gente que te feriu costuma ser especialista em negociar o que não deveria. Agora, vamos colocar isso de um jeito bem prático. Morte social limpa é quando você corta o acesso, mas mantém a sua dignidade. Você não humilha, não expõe, não faz indireta, não tenta ferir de volta. Porque quando você faz isso, você ainda está em guerra. E guerra mantém vínculo. E é aqui que entra a culpa. Você sente culpa quando acha que está fazendo mal para o outro. Mas presta atenção, colocar limite não é fazer mal, é parar de se machucar.
A culpa é um sinal de que você foi treinado a ser disponível demais. Se você quer reduzir essa culpa, use uma frase interna. Sempre que o coração apertar, eu estou escolhendo paz. Repete isso como se fosse um compromisso, porque a sua mente vai tentar te levar de volta para o velho padrão. O padrão do esforço, da conversa, da explicação, da tentativa. Outra dica: pare de medir se a técnica está funcionando pelo comportamento do outro. Se o outro está postando, se está olhando, se está mandando mensagem, se está com ciúme, isso não importa. A métrica real é: você está mais calmo, você está mais forte, você está mais inteiro. É isso que vale. E se você tiver que ter contato por trabalho, família ou contexto, a regra continua válida. Contato mínimo, objetivo e sem intimidade emocional. Você não precisa ser rude, só precisa ser claro. Educação não é abertura. A partir dessas 3 regras, o próximo passo fica muito mais fácil. Eu vou te mostrar o corte cirúrgico. O que você precisa parar hoje, na prática, para não dar brecha amanhã. Porque o problema não é só a pessoa. São as pequenas portas que você deixa abertas sem perceber. Primeiro, eu quero que você entenda uma coisa. Morte social não acontece só na sua boca. Acontece no seu comportamento diário. E o que mais derruba essa técnica são as pequenas brechas que parecem inofensivas. Não é a grande recaída, é o só vou olhar rapidinho, o só vou responder educado, o só vou ver se está tudo bem. Então o corte cirúrgico começa com a primeira coisa que você precisa parar hoje: vigiar. Vigiar rede social, status, curtida, seguidores, indireta, com quem está, onde foi. Isso parece curiosidade, mas na prática é você continuando conectado. E quando você vigia, você entrega seu foco. E seu foco é o seu poder. A segunda coisa é parar de procurar sinais escondidos. Sabe quando você começa a interpretar tudo? Postou isso por minha causa, curtiu aquela música para me atingir, apareceu naquele lugar para me provocar. Esse tipo de leitura te mantém dentro do jogo, mesmo sem falar com a pessoa. Você vira refém de mensagens que talvez nem existam. A terceira coisa: parar com a conversa através de terceiros. Perguntar de amigos, puxar assuntos sobre a pessoa, querer saber detalhes, querer confirmar coisas. Além de te prender, isso abre espaço para fofoca, ruído e informação pela metade. E informação pela metade geralmente vira ansiedade dobrada. A quarta: parar de deixar o celular mandar em você. Porque muita gente não percebe, mas a maior parte do acesso acontece na janela de impulso. A mensagem chega, o coração acelera, você responde na hora. Então, se você quer ser sério, ajuste o ambiente. Silenciar notificações, arquivar conversa, tirar atalhos, até limitar tempo de rede social por alguns dias. Você não está se escondendo, você está se protegendo. A quinta: parar de se explicar. Esse é um vício de gente boa. Você quer ser justo, quer ser entendido, quer deixar claro que não está fazendo por mal. Só que explicação em excesso vira convite para negociação. E negociação vira brecha. A sexta: parar de deixar uma porta aberta por educação. Essa é sutil. Você pensa: vou manter contato porque não quero ser grosso. Mas educação é uma coisa, disponibilidade emocional é outra. Você pode ser educado sem se tornar acessível. Dá para ser cordial e ainda assim distante. A sétima: parar de consumir memórias como se fosse remédio. Foto antiga, conversa antiga, áudio antigo, lugar antigo. Isso dói, mas também vicia, porque dá uma sensação de proximidade. E logo depois vem o vazio. Se você quer curar, precisa reduzir a exposição aos gatilhos, pelo menos por um tempo. A oitava: parar de usar indireta como alívio. Indireta parece que alivia, mas na verdade mantém você girando em torno da pessoa. E pior, te coloca numa posição de quem quer ser visto. E quando você quer ser visto por alguém que te feriu, você ainda está pedindo validação. A nona:
parar de se punir com a pergunta: o que eu fiz de errado? Claro que você pode aprender com o que aconteceu, mas ficar ruminando culpa vira uma forma de continuar preso. Em vez disso, faça uma pergunta mais útil: o que eu permiti que eu não permito mais? Isso te devolve controle. E a 10ª, e talvez a mais importante, parar de achar que você precisa estar forte todos os dias para manter o corte. Não precisa, você só precisa ter um plano para os dias fracos. Dias fracos existem. O que muda o jogo é você saber o que fazer quando bater saudade, ansiedade e vontade de falar. Na sequência, eu vou te mostrar exatamente isso. O que você faz no lugar do vazio. Porque quando você corta o acesso, sobra espaço. E esse espaço pode virar sofrimento. Ou pode virar respeito, crescimento e uma versão sua que ninguém mais brinca. Quando você faz esse corte cirúrgico, acontece uma coisa inevitável. Fica um buraco. E esse buraco assusta, porque por mais que tenha doído, aquela pessoa ocupava espaço na sua rotina, na sua mente, nas suas expectativas. Então não se engane, o desafio não é só parar de dar acesso, é saber o que fazer com o silêncio que sobra. No começo, você vai sentir como se estivesse faltando alguma coisa, como se o dia ficasse sem assunto. E é justamente aí que muita gente volta. Não porque ama, não porque perdoou, mas porque não suportou o vazio. Por isso, se você quer manter a morte social, você precisa de um plano simples: substituir vínculo emocional por estrutura. A primeira parte desse plano é cuidar do seu corpo como se ele fosse um botão de estabilidade. Dormir melhor, beber água, se mexer, tomar sol, comer de um jeito mais limpo. Não é papo bonito, é química. Corpo fraco deixa a mente mais impulsiva, mais ansiosa, mais carente. Corpo forte ajuda a mente a aguentar a saudade sem se humilhar. A segunda parte é criar um ritual de começo e fim de dia, porque o pior horário é quando sua mente fica solta ao acordar e antes de dormir. Então você precisa ocupar esse espaço com algo que te organize. De manhã, uma tarefa curta e concreta, tipo arrumar a cama, caminhar 10 minutos, escrever 3 linhas sobre o que você quer para o seu dia. À noite, desligar tela, banho, leitura leve, respiração. Parece simples, mas isso é o que impede recaída no impulso. A terceira parte é escolher uma meta pequena, mas diária. Não precisa ser nada grandioso. Pode ser estudo, treino, um projeto, uma habilidade, um dinheiro extra, uma rotina de foco. O segredo é: a meta tem que te lembrar, todos os dias, que você está construindo algo que não depende daquela pessoa. A quarta parte é limpar o ambiente que te puxa para trás. Às vezes, o problema não é o coração, é o caminho que você faz até o gatilho. Você pega o celular, abre a rede, cai num perfil, vê uma coisa e pronto. Então facilite o certo. Pare de seguir páginas que te deixam preso. Silencie, arquive, tire do campo de visão. O que você não vê, não te arrasta. A quinta parte é reconectar com gente que te faz bem. Não é para contar a história 1000 vezes, é para recuperar vida real. Um café com alguém, uma conversa, um treino junto, uma caminhada. Quando você volta para o mundo, você percebe que aquela dor não é o centro do universo. Ela só parecia ser porque você estava isolado nela. A sexta parte é uma regra bem firme. Quando bater saudade, você não resolve com mensagem. Você resolve com ação. Saudade é energia procurando destino. Dá um destino melhor para ela. Vai fazer algo que te respeite. E se for preciso, você espera. A saudade passa, o arrependimento de ter se exposto fica. A sétima parte é aprender a validar a si mesmo. Isso é difícil, eu sei, porque a gente se acostuma a medir valor pelo outro. Se respondeu, eu importo. Se ignorou, eu não presto. Você precisa inverter isso. Valor é o que você sustenta quando ninguém está olhando. É você se manter inteiro, mesmo sem plateia. A oitava parte é aceitar que alguns dias vão doer.
E nesses dias, você não precisa ser perfeito, só precisa ser consistente. Não cair no velho hábito já é vitória. Não abrir a porta de novo já é progresso. E progresso é o que cria respeito, principalmente o seu respeito por você. A nona parte é parar de usar esperança como desculpa para ficar pendurado. Esperança, nesse caso, costuma ser um nome bonito para medo de seguir. A sua vida não pode ficar em pausa, esperando alguém mudar. Você não precisa fechar a porta com ódio. Só precisa andar para frente sem olhar para trás o tempo todo. E é aí que acontece a virada. Quando você preenche o vazio com estrutura, você muda a energia que você emite. Você fica mais firme, mais centrado, mais seletivo. E essa mudança, sem você dizer uma palavra, é o que faz o outro sentir. No próximo tópico, eu vou te mostrar como o arrependimento começa a aparecer na prática. E principalmente, como você não cair nas primeiras tentativas de reaproximação que parecem sinceras, mas na verdade são só teste de acesso. Quando você corta o acesso e preenche o vazio com estrutura, a coisa começa a mudar do lado de lá. Não de um jeito cinematográfico, não com um pedido de desculpa perfeito. Geralmente começa de forma discreta, quase como se a pessoa quisesse entrar na sua vida sem admitir que está sentindo. O primeiro sinal costuma ser a curiosidade. A pessoa começa a observar mais. Aparece do nada, olha a story, pergunta de você para alguém, tenta descobrir se você está bem, com quem está, se seguiu em frente. Não é saudade pura, muitas vezes é estranhamento, porque ela estava acostumada com a certeza do seu acesso. Depois vem o segundo sinal, os contatos neutros. Uma mensagem que não diz nada, mas quer abrir conversa. E aí, tudo certo? Vi isso e lembrei de você. Preciso falar uma coisa rapidinho. Repara como parece simples. E é exatamente por parecer simples que funciona como isca. Em seguida, aparece o terceiro sinal. A pessoa tenta puxar um assunto que dá segurança para ela. Pode ser um tema antigo, uma lembrança, uma piada interna, algo que desperta emoção boa. É como se ela dissesse: vamos voltar para o lugar onde eu me sinto confortável com você. E aqui é onde você precisa estar atento, porque nostalgia é uma das portas mais fáceis de abrir. O quarto sinal costuma ser o arrependimento confuso. A pessoa não pede desculpa de verdade, mas solta frases soltas. Acho que a gente se perdeu, eu não queria que tivesse sido assim, você sabe que eu gosto de você, percebe? É uma tentativa de mexer no seu coração sem assumir responsabilidade pelo que fez. Aí vem o quinto sinal, que muita gente confunde com mudança, a intensidade repentina. Do nada, a pessoa fica carinhosa, disponível, interessada. Só que isso, na maioria das vezes, não é transformação profunda. É medo de perda, e medo de perda some assim que o acesso volta. Por isso eu vou te dar uma orientação simples. Não avalie arrependimento por palavras. Avalie por postura consistente ao longo do tempo. Mudança real não precisa de pressa. Ela aguenta limite. Ela respeita seu tempo. Ela não exige resposta imediata. E aqui entra uma armadilha perigosa. Quando você começa a ver esses sinais, seu ego pode querer vencer. Você pensa, agora ela vai sentir. Só que se você entra nesse jogo, você volta a ficar dependente do comportamento do outro. Você começa a medir sua vida pelo quanto a pessoa reage, e isso é o contrário do que você quer. Outra dica importante, quando a pessoa reaparece, ela geralmente está testando duas coisas. Primeiro, se você ainda se importa. Segundo, se você ainda é acessível. Então, o seu foco não é dar uma aula, nem explicar a técnica. Seu foco é manter a coerência, educado, firme, sem abrir intimidade de graça. E se você escolher responder, faça isso como alguém que se respeita. Poucas palavras, sem desabafo, sem atualização emocional, sem contar detalhes da sua vida, porque detalhe vira vínculo, vínculo vira brecha,
e brecha vira recaída. Agora, se você está pensando, mas e se eu estiver sendo duro demais? Lembra do que te trouxe até aqui. Você não está sendo duro. Você está sendo justo com você. Quem te feriu teve liberdade demais. Agora você está reequilibrando o jogo, não com ataque, mas com limite. E no próximo tópico, eu vou te mostrar as armadilhas mais comuns que fazem você perder tudo na reta final. Porque é incrível como depois que a pessoa volta, o seu coração tenta te convencer de que, dessa vez, vai ser diferente. E se você não tiver clareza, você abre a porta e volta para o mesmo lugar. Justamente quando você começa a perceber sinais de arrependimento, o perigo aumenta. Porque agora não é mais só sobre dor e saudade. Agora entra um sentimento que confunde muita gente: validação. Você pensa, então eu não estava errado, então a pessoa percebeu, então eu ainda importo. E sem notar, você relaxa o limite. A primeira armadilha é acreditar no contato fofo como prova de mudança. Mensagem carinhosa, atenção extra, um pedido de desculpa bonito. Tudo isso pode ser só um pico emocional, não uma transformação real. Mudança se mede em consistência, em atitudes repetidas, em respeito contínuo, não em momentos intensos. Outra queda comum é voltar a conversar como antes, rápido demais. Você sente alívio, sente aquela familiaridade e pensa, finalmente paz. Só que paz de verdade não deixa você ansioso. Se depois da conversa você fica inquieto, pensando demais, revisando cada frase, isso não é paz. É o antigo ciclo tentando se reinstalar. Tem também a armadilha do agora eu vou mostrar maturidade. A pessoa volta e você quer ser superior, compreensivo, acessível, aberto. Só que maturidade não é se disponibilizar. Maturidade é manter o que você decidiu, sem culpa, e observar se a outra pessoa consegue respeitar isso. Um ponto delicado, a armadilha da pena. A pessoa parece frágil, diz que está mal, que está passando por uma fase difícil, que sente sua falta. E você, por ser humano, quer ajudar. Só que ajudar alguém que te machucou não pode significar abrir a porta do seu emocional de novo. Você pode ter compaixão sem se colocar de volta no lugar onde você apanha. Muita gente perde tudo quando cai na armadilha do só dessa vez. Você responde só para encerrar. Encontra só para conversar. Explica só para esclarecer. Só que o cérebro não entende só. Ele entende repetição. E repetição vira permissão. Outra coisa que atrapalha é o orgulho. Você pensa, agora eu vou fazer a pessoa sentir. Aí você começa a provocar, a sumir e aparecer, a criar ciúme, a testar. E quando você entra nisso, você desce para o mesmo nível do jogo. Além de cansativo, isso reabre vínculo e te prende de novo. Presta atenção nessa. A armadilha da nostalgia, um lugar, uma música, uma foto, uma frase antiga, e você se convence de que aquilo era amor. Pode até ter sido, mas amor sem respeito vira dependência, e dependência disfarçada de lembrança bonita costuma derrubar limite. Também existe a armadilha do arrependimento sem responsabilidade. A pessoa diz que sente, que foi difícil, que pensou em você, mas não assume o que fez, não reconhece o impacto, não muda comportamento. Isso é só tentativa de aliviar a própria culpa, usando o seu coração como remédio. Então aqui vai a orientação prática que salva. Quando alguém volta, você não decide pela emoção do dia. Você decide por critérios. Critério 1, a pessoa respeita seu tempo. Critério 2, ela aceita limites sem te punir. Critério 3, atitude combina com discurso. Se não passar nesses 3, você mantém distância. Simples assim. E tem uma última armadilha, talvez a mais perigosa. Achar que você precisa do arrependimento para se sentir completo. Quando você coloca sua cura na mão do outro,
você perde de novo. O arrependimento pode acontecer sim, mas a sua paz não pode depender disso. Agora a gente fecha com o ponto mais cruel e mais libertador de todos. O dia em que você percebe que não precisa mais que a pessoa se arrependa, porque você seguiu em frente e virou alguém que não volta para o mesmo lugar. Chega um momento em que algo muda dentro de você. Não é barulhento, não é uma grande cena. É só um dia comum em que você percebe: eu não estou mais esperando. Você não está mais checando, não está mais imaginando conversa, não está mais vivendo em função do que a pessoa vai fazer. O que torna isso tão cruel é que do lado de lá, a pessoa geralmente percebe tarde, porque enquanto você estava preso, ela tinha certeza do seu lugar. Só que, quando você se reorganiza por dentro, você vira alguém que não precisa mais ser escolhido. E isso dói, porque tira dela o poder de te recuperar quando der vontade. Nesse ponto, o arrependimento do outro perde o brilho. Não porque você virou frio, mas porque você ficou inteiro. Você entende que pedir desculpa não apaga padrão. Palavra bonita não substitui respeito. E, principalmente, você entende que não precisa mais de uma explicação para fechar o ciclo. A parte mais forte é que você começa a reconhecer o seu próprio valor sem depender de ninguém. Você para de pedir migalhas emocionais. Você aprende a não insistir onde não existe reciprocidade. E isso muda o seu jeito de andar, de falar, de escolher. As pessoas sentem. E aí acontece uma coisa curiosa. Quando você não precisa mais, você fica mais atraente. Não por jogo, mas por postura. Você vira uma presença que não implora, não corre atrás, não se dobra. E gente madura respeita isso. Gente imatura se incomoda com isso. Só que seguir em frente não é fingir que não doeu, é reconhecer que doeu e mesmo assim não voltar para o lugar que te quebrou. É você ter saudade e ainda assim manter o limite. É você sentir e não se entregar. Isso é força de verdade. E pode reparar, o cruel não é você punindo alguém. O cruel é a consequência natural de perder acesso a uma pessoa que se valoriza. Quando você se torna raro, quem te tratou como comum sente o choque. Nesse estágio, você também para de aceitar contatos pela metade. Mensagens confusas, presença intermitente, carinho quando convém. Você começa a perceber rápido quem quer te ter por conveniência e quem quer te ter por escolha. Além disso, você aprende uma lição que serve para qualquer área da vida. Quem te respeita não exige que você se diminua. Quem te ama não te deixa em dúvida o tempo todo. E quando isso vira padrão em você, a sua vida melhora em cadeia. Amizades, relacionamentos, trabalho, tudo. E sabe o que é mais libertador? A sensação de paz não vem quando o outro se arrepende. Ela vem quando você se posiciona, quando você para de negociar sua dignidade, quando você volta a ser o centro da sua própria vida. Então, o final mais cruel é esse. Você não precisa mais, você segue, você cresce, você se recupera. E a pessoa que te feriu fica com a lembrança de alguém que ela tinha e não tem mais. Você chegou até aqui porque, no fundo, você cansou de ser a pessoa que sempre sofre em silêncio, sempre tenta consertar tudo, sempre dá mais uma chance, mesmo quando não merece. E se tem uma coisa que eu quero que você leve desse vídeo, é isso. Morte social não é sobre ferir alguém, é sobre parar de se ferir. É você recuperar seu valor sem precisar gritar, sem se explicar, sem se humilhar por atenção. Se hoje alguém te perdeu por não saber te respeitar, não transforme isso numa sentença contra você. Transforme em virada. Porque quando você corta o acesso, organiza sua vida e sustenta seus limites, você não só faz o outro sentir, você finalmente volta a se reconhecer no espelho. E essa versão sua, firme, centrada, em paz, é a única resposta que o mundo respeita. Agora eu quero que você comente uma frase aqui embaixo, bem simples,
mas que vai marcar esse compromisso com você mesmo. Escreve: meu acesso é um privilégio, não um direito. Comenta isso, porque eu quero ver quantas pessoas decidiram se colocar em primeiro lugar a partir de hoje. E porque quando você escreve, você assume. Você deixa de ser espectador da própria vida. Se esse vídeo te ajudou, curte, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque tem muito conteúdo aqui que vai te fortalecer de verdade. Obrigado por ter assistido até o final. E agora, assiste o vídeo que está aparecendo no card, porque ele continua exatamente de onde a gente parou. E não esquece, tem um conteúdo especial te esperando nos comentários fixados. E guarda essa frase para você: quem te perde porque você se respeitou, nunca mereceu te ter.